Jesus esteja conosco nessa mensagem. Amém. Imaginem que vocês estão andando no meio de um cemitério e encontram uma pessoa vindo em sua direção. Quando essa pessoa chega perto, ela lhe pergunta: será que esses corpos podem voltar a ter vida? O que vocês responderiam? Essa situação que eu propus para vocês foi algo parecido com o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Numa visão, ele estava andando no meio de um vale cheio de ossos secos, pessoas mortas que já haviam tido a decomposição há muito tempo. Até que Deus chegou perto dele e lhe perguntou: será que esses ossos podem voltar a viver? E o que Ezequiel respondeu a Deus? Tu o sabes. Se pararmos para pensar, Ezequiel está certo. Afinal, ele não estava falando com qualquer pessoa, mas ele estava falando com Deus, que é o Criador e o Senhor da vida. Se Deus quisesse, aqueles ossos poderiam sim voltar a ter vida. E foi isso que aconteceu, não foi? Conforme é registrado lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel, que nós lemos hoje. Enquanto Ezequiel profetizava, falando as palavras que Deus ordenava que ele fizesse, o Espírito de Deus dava nova vida àqueles ossos, que se juntaram, formaram tendões, carne, pele e, por último, o sopro da vida. O próprio Espírito de Deus, para fazer aquela multidão de mortos ressuscitar, reviver. Em João 11 nós temos um homem chamado Lázaro, que morreu por causa de uma doença e estava sepultado há quantos dias? 4 dias. As pessoas já podiam sentir o cheiro daquele corpo putreficando. E eu não sei se vocês já sentiram o cheiro de carne podre. Horrível. Até que Jesus chega perto do sepulcro, onde Lázaro estava enterrado, e ordena que ele saia dali. E assim aconteceu. Lázaro ressuscitou. Ele voltou a viver em seu corpo. Pela palavra de Jesus, Lázaro saiu da sepultura andando, o seu próprio corpo. Mas como é que uma pessoa morta pode voltar a viver no mesmo corpo? Essa é a pergunta que muitas religiões fazem para tentar negar a realidade bíblica da ressurreição. Outras soluções são dadas para enganar as pessoas sobre o que acontecerá após a morte. Mas o fato é que a palavra de Deus nos ensina que Deus dará vida aos mortos e os ressuscitará no último dia. Isso quer dizer que todos os que já morreram terão os seus corpos restaurados. Viverão de corpo e alma para sempre. Uns no reino eterno de Deus e outros no lugar de eterno sofrimento, sem Deus. Detalhe curioso é que a irmã de Lázaro, Marta, disse a Jesus que acreditava que o seu irmão seria ressuscitado no último dia. Ou seja, ela acreditava que o seu irmão voltaria a viver no mesmo corpo. Mas o que ela não imaginava é que Jesus tinha poder para trazer o seu irmão de volta à vida antes da ressurreição no último dia. A ideia de uma pessoa ressuscitar
não era comum. Assim como para nós hoje não é comum. Não é comum nós pensarmos em uma pessoa saindo da cova em um cemitério e voltando a viver. Mas a pergunta que fica é essa: quem é essa pessoa chamada Jesus, que tem poder para fazer com que um morto volte a ter vida? As outras religiões não sabem responder, ou preferem ignorar esse assunto. Mas a resposta só pode ser uma: Jesus é Deus. Não tem outra resposta. Ele é o Senhor da vida e o Senhor sobre a morte. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Vocês creem nisto? Se alguém ainda não crê, eu sinto muito, mas o seu destino é perecer, de corpo e alma, no lago de fogo preparado para o diabo e os seus aliados. Por isso, aos que não creem na ressurreição, mas creem na reencarnação, creem na transfiguração de almas ou qualquer balela do tipo, o tempo para se arrepender é agora, porque negar a ressurreição é negar Jesus, e negar Jesus é negar o Criador. O relato da ressurreição de Lázaro neste período de Quaresma nos serve de testemunho de que o futuro nos aguarda. Os mortos voltarão a viver em seus corpos, quando Deus anunciar que chegou a hora de reviver. E mais, quem dará a ordem para reviver será Jesus, aquele que tem o poder sobre a morte, da mesma forma como ele fez com Lázaro e com tantos outros. Inclusive, por causa da ressurreição de Lázaro, foi por causa disso que os sacerdotes e os fariseus resolveram matar Jesus, porque se deixassem, todas as pessoas iam crer nele. E é isso que muitos religiosos tentam fazer ainda hoje: tirar Jesus de suas vidas e da vida de muitas outras pessoas. Porque se deixarem ele agir com o seu poder, com a sua palavra, todos vão crer nele e vão receber nova vida. E para evitar isso, o diabo trabalha incessantemente, criando falsas religiões, criando falsas doutrinas, para levar cada vez mais gente com ele na sua condenação. Porém, mal sabiam os sacerdotes e fariseus que a morte fazia parte do plano de Jesus. Era necessário que Jesus morresse por todos, a fim de que na sua carne fossem condenados os pecados do mundo inteiro, os meus pecados, os pecados de vocês. E nós sabemos que Deus aceitou o sacrifício de seu Filho, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas diferente da ressurreição de Lázaro, que depois de ter ressuscitado veio a falecer mais tarde, a ressurreição de Jesus é eterna. Não há mais chance de morte para ele, apenas vida. E essa vida de Jesus se torna nossa pela fé, a fim de que nós vivamos de maneira agradável a Deus e sejamos ressuscitados com Jesus para a vida eterna. Hoje ele continua chamando as pessoas para saírem da morte espiritual em que elas estão, para crerem em Jesus, terem vida eterna.
Ele tem o poder de fazer reviver os mortos pela sua palavra. E isso acontece hoje, quando os seus profetas pregam segundo o que Ele nos ordenou. Enquanto eu falo aqui no púlpito, Jesus está chamando cada pessoa pelo nome, para sair da sepultura espiritual e ter vida nele. Mas não mais como escravos do pecado e da morte. Pelo contrário, como pessoas livres de qualquer condenação. O mesmo Espírito que ressuscitou os ossos secos em Ezequiel, lhes dando o sopro de vida, que ressuscitou Lázaro e que ressuscitou o próprio Jesus dentre os mortos. Este mesmo Espírito habita em nós, desde o batismo, para nós vivermos de maneira que agrade a Deus. Nós que éramos mortos em nossos delitos, mas que agora não vivemos mais segundo a inclinação da carne, porque Cristo está em nós, diz Paulo aos Romanos. E isso deve ser levado a sério, gente. Porque se alguém vive na prática do pecado e não se arrepende, nem tem o desejo de corrigir a sua vida pecaminosa, este não pertence a Jesus e não deveria nem participar da Santa Ceia. Porque se participar, participará com a sua própria condenação. A inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Os que estão na carne, os que estão em pecado, não podem agradar a Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É isso que afirma Paulo aos Romanos. Se não é dele, se não é de Jesus, não deve participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é preparada para todos os que pertencem a Jesus. Mas pastor, como é que eu sei se eu tenho o Espírito de Cristo ou não? Examine-se a si mesmo. Você está interessado em aprender mais sobre a palavra de Deus? Tem fome e sede da Santa Ceia para ser perdoado por Deus pelos pecados que você comete? Tem o desejo de corrigir a sua vida pecaminosa pelo auxílio do Deus Espírito Santo? Tem o desejo de trabalhar em prol do reino de Deus, com os seus bens, com os seus dons, com o seu tempo, para que a ressurreição seja conhecida como a única resposta de Deus diante da morte? Quer anunciar a ressurreição de Jesus a todas as pessoas com quem convive, para que elas creiam e sejam salvas da eterna condenação? Se sim, você tem o Espírito de Cristo habitando em você. Se sim, você foi vivificado, já passou da morte para a vida e pode se encontrar com o Senhor da vida na ceia sagrada, para ser perdoado, para ser salvo dos seus pecados. Meus queridos, é na ceia sagrada que Jesus se faz presente, hoje, de maneira sobrenatural, para enxugar as nossas lágrimas. Enxugar as lágrimas dos olhos de todos os que sofrem. Se na morte de Lázaro Jesus chorou por ver que a morte e o sofrimento tomaram conta da criação de Deus por causa de uma escolha errada de um só homem, agora Jesus se alegra por ver que a sua salvação, a vida eterna, marcas de uma nova criação estão sendo entregues
na Santa Ceia ao seu povo crente batizado. E é apenas assim, pela palavra, pelo batismo, pela ceia, que Jesus nos faz reviver, que Jesus nos faz ter o desejo de que outras pessoas revivam, até o dia em que Ele dará ao nosso corpo mortal, Ele dará vida ao nosso corpo mortal, para podermos viver com Ele para todo sempre. Em meio aos sofrimentos deste mundo, nos animemos com a ressurreição e a vida. Nos animemos em Jesus, que é a ressurreição e a vida. Pois é por meio dele que Deus nos deu a resposta para a